Muito boa tarde, bem-vindos ao Sim, Não ou Talvez, com Patrícia Machado, Francisco Brito e Luís Pardal. Este é o último programa antes das eleições, depois voltaremos no dia 13 de março. Começamos por trazer o tema que é proposto pela rádio. Há novos dados sobre o consumo dos serviços de saúde. Dados do Banco de Portugal indicam que os portugueses endividam-se para cobrir despesas de saúde. Ou seja, o SNS não está a chegar onde devia. Dados do Banco de Portugal revelam que há cada vez mais portugueses a endividarem-se para cobrir essas despesas. A população com menores rendimentos vai ficar bloqueada, diz o presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Patrícia Machado, olá, bem-vinda. Temos um problema no Serviço Nacional de Saúde de falta de cobertura. O que é que, na tua opinião, está a acontecer para que a população esteja a recorrer mais ao seu dinheiro e até criar dívida para pagar serviços que, à partida, contaríamos que fossem gratuitos e universais? Ora, boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, aos meus colegas de painel, ao Luís Matias. Pois é, um tema que até temos vindo aqui a debater algumas vezes e esses dados apenas constatam, lamentavelmente, aquilo que é uma verificação de um caminho de desvalorização do Serviço Nacional de Saúde e daquilo que deve ser a resposta que ele precisa dar num quadro em que se precisa de voltar a insistir muito ou seja, persistir nesta ideia de que a saúde é um direito, não é um negócio. Aliás, como está contemplado na Constituição da República Portuguesa, e ali estão as respostas necessárias para resolver muitos desses problemas. Tem-se colocado aqui diversas vezes que porque é que há esse tal, segundo o estudo, endividamento, porque, de facto, o SNS não tem tido a capacidade de dar resposta dos problemas de saúde, desde os cuidados de saúde primários aos cuidados paliativos, passando pelos hospitalares, por falta de investimento. Há um subfinanciamento claro do Serviço Nacional de Saúde, a partir de opções claras que os sucessivos governos têm tido. Nós o que temos assistido, ainda agora no último Orçamento de Estado, é que cerca de 50%, estamos a falar de 8 mil milhões de euros, do Orçamento de Estado para a Saúde vão diretos para o privado, envolvendo aqui diversas esferas dessa contratualização, naturalmente, do serviço privado, em vez de investir e de canalizar esse dinheiro para dotar. Porque o problema do SNS é possível, para além de necessário, é totalmente possível ser resolvido. Aliás, temos vindo a ouvir o Ministro diversas vezes e o Governo a dizer que o problema não é a falta de dinheiro. Ora, se o problema não é a falta de dinheiro, como bem sabemos, a questão está nas opções políticas. E o que temos assistido é, em vez de investir na dotação de meios, na valorização dos profissionais de saúde, das carreiras, dos salários, estamos a falar de médicos naturalmente, mas também de enfermeiros, de outros técnicos de diagnóstico e de saúde, desde os assistentes operacionais aos médicos, e, portanto, isso precisa de ser intervencionado e precisa de ser, de facto, uma opção e uma prioridade política para que o Serviço Nacional de Saúde corresponda e responda àquilo que é a sua missão, digamos assim, que é responder aos problemas, independentemente da sua condição económica, do utente, da sua condição territorial, onde quer que esteja, e, portanto, é necessário, de facto, dar esta resposta, sob pena de se encontrar o pretexto, como temos vindo a assistir, para dizer o SNS não dá resposta, então entregue-se aos privados. E, portanto, considero que esse não é o caminho, que há possibilidades e que há dinheiro possível de investir e que se tem que dar para que as pessoas não estejam naturalmente a ter que escolher para poder ter saúde, entre se empenhar, aqueles que ainda possam ter algumas poupanças ou alguns vencimentos que possam corresponder a essa necessidade de saúde, ou não ter direito à saúde. E, portanto, isso nem deve ser uma questão e, portanto, é obrigação e responsabilidade dos governos, portanto, dar essa resposta para que as pessoas tenham, de facto, direito à saúde e dela não ser encarada como um negócio. Francisco Brito, olá, boa tarde, bem-vindo. No teu entendimento, o que é que se passa neste momento e se consideras uma surpresa, estar-se a contrair dívida para pagar serviços de saúde, algo que às vezes ouvimos falar mais de outras latitudes do que propriamente da nossa?
Muito boa tarde a todos, boa tarde Luís Matias, boa tarde colegas de painel, boa tarde também aos nossos ouvintes. A verdade é que nós estamos a falar, e os dados do fim de 2023 apontam para cerca de 3,6 milhões de portugueses com a contratualização de seguros de saúde. Portanto, isto por si já revela também um número expressivo, e este valor, obviamente, nós não sabemos efetivamente se é contratado a crédito ou não, portanto, há aí sempre essa incógnita e é difícil chegar a esses valores, até porque também sabemos que há muitas pessoas que não têm condições sequer de assumir um compromisso mensal e anual com o seguro de saúde, mas depois naturalmente têm necessidades de recorrer a serviços de saúde e pela incapacidade do Serviço Nacional de Saúde, pelo aquilo que está a acontecer agora, vêem-se na obrigação de recorrer a crédito para que consigam ter alguma saúde e alguns cuidados de saúde. A verdade é que isto não é admissível, mas se nós entrarmos num hospital público, e nós estamos em Évora, portanto vamos centrar em exemplos aqui de Évora, nós ficamos a perceber que realmente as coisas não estão bem e não estão a funcionar bem. Portanto, eu há poucos dias atrás entrei na sala de espera do serviço de urgência do Hospital de Évora, e no sítio onde teoricamente haveria lugar para haver pessoas, havia um depósito de macas vazias, que é, à partida, algo completamente inexplicável. Portanto, o que é que numa sala de espera do serviço de urgência faziam macas, mas, assim, eu estou-vos a dizer isto, não eram 2 nem 3, é o serviço, aquela sala, e se a conhecem, conseguem visualizar aquilo que eu estou a dizer, é que estava completamente repleto de macas vazias. E isto realmente dá para perguntar o que é que se passava lá dentro para que isto estivesse a acontecer. Depois, por outro lado, ouvir relatos de pessoas que estão 7 horas à espera após fazerem a triagem, estão 7 horas à espera para ser atendidas com pulseira amarela, e que após essas 7 horas são informadas que de facto ainda existe um número de pessoas à sua frente que faz com que percebam que pelo menos tem o dobro dessas horas ainda de espera, portanto à vontade conseguem esperar 14 horas até serem vistas pela primeira vez, sem contar que depois possam fazer análise ou outros exames complementares de diagnóstico. Quer dizer, isto não é aceitável, isto não é um serviço de saúde que as pessoas mereçam, até porque as pessoas contribuem. Portanto, nós temos uma carga fiscal bastante elevada, portanto, contribuímos bastante para que o Estado tenha verbas e depois possa alocar precisamente aos serviços de saúde, cumprindo, obviamente, a Constituição. Se nós contribuímos e se o SNS neste momento está com esta resposta que nós facilmente vemos por aqui, então é preciso, de facto, mudar a estratégia. E, obviamente, que é preciso valorizar os profissionais de saúde, é preciso valorizar as suas carreiras. Mas, acima de tudo, nós temos que perceber que o problema neste momento é muito grave. Portanto, a valorização das carreiras é algo que deve ser começado no imediato, ou seja, o próximo governo deve assumir esse compromisso desde o primeiro dia, mas é algo que demora a conseguir fazer chegar ao terreno. E por isso é preciso um compromisso também de imediato, para que se consiga dar resposta àqueles que são estes problemas que aqui identifiquei e muitos outros que também já temos falado neste programa. Portanto, obviamente que não pode haver nenhuma barreira ideológica, obviamente que se nós temos um setor privado e um setor social que consegue dar resposta no imediato, é isso que as pessoas precisam. Portanto, nós temos é que conseguir dar solução ao problema que nós temos agora. E nós sabemos que há uma solução a curto prazo e há uma solução a médio e longo prazo. E a médio e longo prazo, obviamente, que tem que passar pela capacitação do Serviço Nacional de Saúde, que tem que começar agora, mas que demora esse tempo a ser implementada. Agora, a resposta no imediato, só com serviços que estejam a funcionar em pleno. E nós temos isso no setor privado. Portanto, cá está. Se a resposta não é falta de dinheiro, então não temos problemas em conseguir esta resposta. Agora, aquilo que está a acontecer é que existe um bloqueio ideológico, e esse bloqueio ideológico está-se a manifestar no concreto, nas listas de espera, nas horas que as pessoas têm que estar numa cadeira de um serviço de urgência à espera para serem vistas pela primeira vez por um profissional de saúde. Luís Pardal, boa tarde, bem-vindo. E na tua opinião, a que se deve este cenário e estes dados que o Banco de Portugal vem trazer e que acabam por trazer alguma surpresa, contração de dívida para pagar serviços de saúde?
Olá, viva, muito boa tarde. Já ouvir o Luís Pardal. Boa Agora tarde. sim, Luís, já te estamos a ouvir. Olá, muito boa tarde, Luís, aos colegas de painel, a todos os nossos ouvintes. A verdade é que nós temos que reconhecer que há problemas, portanto, temos que partir daí. Não há aqui nem deve de haver nenhum qualquer problema em admitir que há, de facto, dificuldades no Serviço Nacional de Saúde. A realidade é que temos que apostar nos recursos humanos, portanto, na sua transversalidade. Há aqui dificuldades muito grandes em conseguir articular, sobretudo com os médicos, não é? E com a ordem dos médicos, aquilo que deve ser a remuneração, que deve ser condigna, mas há aqui um desequilíbrio muito grande entre os hospitais públicos, entre o serviço público e o serviço privado. Agora, a realidade é que nós temos que apostar no Serviço Nacional de Saúde, porque este é um dos maiores, se não o maior legado da nossa democracia e que temos que realmente incrementar aqui mais investimento. Não há aqui nenhuma demagogia nem deve de haver nenhuma demagogia com o sistema privado, portanto isso também é um conceito que o PSD está a criar, que o PS tem aqui uma demagogia com o sistema privado. O PS e os aliados. Não. E por outro lado, também não devemos deambulisar aquilo que é o sistema privado, como também a CDU o faz. Agora, não podemos esquecer é que o PSD cortou na saúde quando não o deveria ter feito, que era quando estava a governar. E, portanto, nós temos que melhorar, de facto, essas infraestruturas e esse caminho tem vindo a ser feito. Desde 2015 que há um investimento brutal, uma diferença de 4 mil milhões de euros, há um investimento brutal e esse é o caminho que tem que ser feito. Agora, nós temos aqui desafios e realidades que não podemos esquecer. A nossa população está a envelhecer, os serviços estão a ser cada vez mais procurados e o Francisco falava aqui sobre as questões das urgências. As urgências devem servir precisamente para situações urgentes e aquilo que nós temos em muitos casos é que temos muita gente a recorrer aos serviços de urgências em que poderiam ir aos cuidados de saúde primários. A realidade é que isto é bastante complexo, que a maioria dos hospitais se debate com estas situações, porque é quase até, enfim, cultural, portanto, todos nós, quando temos algum problema, nós queremos, enfim, menor ou maior, nós queremos é ser socorridos e resolver a nossa situação de saúde o mais rapidamente possível. Acontece é que se houver um grande êxodo descontrolado, digamos, ou pouco informado para o serviço das urgências, aquilo que vai acontecer é que, de facto, depois os casos urgentes acabam, de facto, por ser prejudicados e também aqueles que são menos urgentes também não conseguem ter a resposta que deveriam ter se fosse uma unidade de saúde. E, portanto, ainda este ano, aliás, este Orçamento de Estado, aliás, eu até me recordo de uma reunião em que participei recentemente, que até a Câmara vai delegar competências na área da limpeza dos serviços de saúde, quer dizer, vão ser abertas 250 novas unidades de saúde familiares em todo o país, unidades de saúde. Portanto, isto é significativo. São estes passos que têm que ser dados. É estes passos que nós temos que lutar pela atribuição dos médicos de família. Agora, a verdade é que, e até mesmo a governação do Partido Socialista tinha esta meta de atribuir o médico de família a toda a gente. Tem que se reconhecer que isto é uma situação complexa, que não se formam médicos de um dia para o outro e, portanto, tem que ser esse o caminho. Agora, o Luís Montenegro também agora já veio prometer que haverá, em muito curto pouco tempo, será atribuídos médicos de família a toda a gente, mas depois também não conseguiu explicar como é que o fará. E só, enfim, até deixar aqui uma deixa, se calhar até para a próxima volta, se assim for o caso. Dizer, uma das coisas que é dita é que o Partido Socialista não investiu em novos hospitais, não há 32 novos hospitais. Privados. Não, pronto, a realidade é essa. Novos hospitais. Quer dizer, isto temos de ter a consciência que é preciso haver negociação, é preciso haver a negociação para a abertura dos avisos em termos de fundos comunitários, tem que se fazer projetos, tem que se fazer as candidaturas, visto o Tribunal de Contas, tendo em conta os investimentos que são, e está no forno, por mais que não se queira, está no forno os hospitais de Lisboa Oriente, do Seixal, de Sintra e aqui no nosso Alentejo. Portanto, é preciso lata para se dizer que não há investimento na construção de novos hospitais e na revitalização de outros, quando se sabe que isto está a acontecer. Patrícia Machado,
Quando nós olhamos aqui para a nossa realidade mais próxima, é fácil ouvirmos alguém dizer que se precisa ir ao médico, consegue ir ao médico facilmente numa unidade de saúde familiar aqui em Évora. É uma realidade que também já percebi de conversas com outras pessoas, que é um pouco distinta de região para região no país. Por exemplo, mais próximo no Ribatejo a situação tem uma realidade diferente. Aqui no Alentejo, ou pelo menos na região de Évora, isto acontece. O meu problema está onde? Está na espera para as consultas de especialidade, nos tratamentos posteriores. O que é que faz com que um paciente, então, decida que quer caminhar mais depressa ou que tem de caminhar mais depressa porque não tem a resposta à velocidade que deseja no SNS? Há um primeiro aspecto, naturalmente, que todos nós facilmente comungamos desta ideia de que o Serviço Nacional de Saúde tem problemas sérios que precisam de ser resolvidos. Os caminhos para os resolver é que são bastante diferentes. Porque, vamos lá ver, a gente aqui em Évora, cidade, não sei se é absoluto, mas podemos dizer isso. Mas não precisamos sair da região e do distrito para ter esse tipo de problemas. A população de Mora tem sérios problemas. A população de Mourão tem que se recorrer à contratação de médicos à hora. Portanto, há inúmeros problemas. Há 3 médicos em Montemor que tardam a ser colocados. Há pessoas há 2 anos sem médico de família. Que depois é as tais consultas de recurso que pode, ainda há pouco tempo falava com uma pessoa que teve um problema com um coágulo na cabeça e que estava à espera, tanto para além da médica de família, numa altura estava de férias, pronto, sobre isso não tem direito, mas na semana a seguir já tinha um conjunto de utentes, aquilo é por ordem de chegada, tão grande que não conseguiu atender. Portanto, há de facto problemas que estão mais que sinalizados. Não há falta de diagnóstico nem de radiografia, o problema é as soluções. E nós dizemos, há muito investimento feito. Podemos dizer, há um reforço de investimento, mas vamos ver para onde é que está a ser canalizado esse investimento. É de facto para dotar os hospitais, os cuidados de saúde, haver psicólogos nos cuidados de saúde primários, dentistas, nutricionistas. É número suficiente? Não é. É para equipar do ponto de vista de equipamentos, como aqui no Hospital de Évora, em que uma das máquinas para os exames oftalmológicos, a resposta que o Governo deu a uma pergunta que o PCP deu, pronto, é que está esta questão dos concursos e dos... Portanto, quando depois vai o mesmo dinheiro ou mais para a entidade privada para fornecer estes serviços, que, obviamente o SNS não tem lá o equipamento, as pessoas recebem ou o cheque para ir à CUF, ou o cheque para ir aos MELs, ou por aí fora. Nós temos no Serviço de Oncologia, por exemplo, o primeiro impacto daqueles que infelizmente têm um diagnóstico de Oncologia para sessões de quimio custa 30 euros. O Champalimau recebe-os todos. Mas quando passa à radioterapia, são 15 mil euros. Chuta-os todos para o público. Vêm todos cá parar, aqui ou noutros lados. Portanto, porque aí já não dá rendimento. E, obviamente, o público não lhe fecha a porta, como é óbvio. Era o que mais faltava. E, portanto, porque não começar do início? Não começam porque há esta ideia. Quando se trata de saúde, qualquer pessoa, qualquer ser humano, quer a melhor resposta e quer a melhor resposta do ponto de vista de celeridade. Independentemente do problema, quer ver o seu problema resolvido. E se há esta ideia, portanto, aqui não temos resposta, mas tem esta opção. Nós temos hoje médicos no Serviço Nacional de Saúde, por conhecerem as dificuldades e os atrasos, que aconselham os doentes a dizer se tiver possibilidade, vá ao privado. Nós temos os seguros de saúde com listas intermináveis de utentes, de pessoas, de população, que não descansam enquanto a pessoa não tiver um seguro de saúde. Portanto, isto é uma lógica, de facto, ideológica. Mas é uma lógica ideológica de acabar com uma das maiores conquistas do 25 de Abril, que foi o direito à saúde, independentemente do dinheiro que tem na carteira. Ou do sítio onde mora. E, portanto, agora, nós confrontados com realidades objetivas, na Covid, qual foi a resposta? Os privados fecharam as portas. E foi-lhe feito o apelo. Fecharam as portas. Foi a CNS, foi a dedicação, aliás, continua a ser a dedicação de milhares e milhares de profissionais que aguenta aquilo que é, porque eu não embarco também nesta ideia de que o SNS está um caos, é uma desgraça, de facto, para alimentar as tais ideias, se está um caos, é melhor entregar a quem sabe fazer. Quem melhor sabe fazer. Não é por acaso que os privados, quando são casos raros, de situações complicadas, mandam para o Serviço Nacional de Saúde, que é quem tem essa capacidade. E, portanto, é verdade que nós pagamos os impostos, que devem ser
digamos assim, investidos o nosso dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. E não é 8 mil milhões do nosso dinheiro que vai direitinho para os privados, porque esse investimento está a ser... Pronto. E, portanto, também, aqui há muitas diferenças, porque quer o PS, quer o PSD e o CDS na sua governação, quer aquilo que vamos vendo nos programas eleitorais de outros partidos à direita, como o Chega e a Iniciativa Liberal, é clarinho. O caminho é da privatização, da liberalização e do ataque direto ao direito à saúde. E, portanto, esta questão, e só para terminar, a partir dos casos concretos, vamos lá ver, o PS... Há 2 anos, o governo que está para expropriar os terrenos do novo hospital. Em 2 anos não conseguiu fazer. O Luís Pardal pode agora aqui dizer que tal, e está no forno. 2 anos. Conseguiu sacudir tudo. Acessibilidades, infraestruturas, equipamentos para o hospital, o resto para a autarquia. Em 2 anos não conseguiu fazer aquilo que estava nas suas mãos. E, portanto, há aqui, de facto, opções claras de estrangulamentos e, portanto, também para a melhor saúde o dia 10 é uma oportunidade. Portanto, aqueles que defendem o SNS robusto, qualificado, que valoriza os seus profissionais, que já dão muito, porque, e com esta mesmo termino, é que o primeiro passo que a gente tem que dar é fixar os médicos que cá estão. Não é só o tempo que demora a atrair outros, é que os que cá estão a irem de bandada para outros serviços, os privados que lhe dão outras condições, do ponto de vista remuneratório. E, portanto, fixe-se aqueles que já cá estão. Não se permita essa drenagem e que não haja uma concorrência dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde, em que o médico do quadro, no Hospital de Évora, está a trabalhar lado a lado com quem vai fazer horas a receber 3 e 4 vezes mais. Portanto, isto é inadmissível. E, portanto, nós precisamos, de facto, combater com políticas, naturalmente, que defendam o SNS e não que o procuro ainda estrangular para alimentar, de facto, os tais champalimós que, quando se trata de despenderem 15 mil euros, mandam para o público. Francisco, com esta procura por serviços privados, quer dizer, e com esse investimento que ainda há pouco referiste, 30 hospitais que foram construídos, privados construídos nos últimos anos, quer dizer que existe um mercado na área da saúde para o setor privado que existe. Portanto, esse mercado existe e as pessoas procuram-no. Quanto aos profissionais, temos um rácio de enfermeiros abaixo da média da OCDE, médicos acima da OCDE. Serão falta de profissionais ou o problema é outro? Acima de tudo, uma questão de organização e até esta história das unidades de saúde familiar, obviamente que em ambiente rural, portanto nas freguesias rurais, muitas delas fazem todo o sentido, portanto é preciso haver uma resposta nesses locais para essas populações, mas nas cidades muitas vezes a concentração aumentaria a capacidade dos serviços. Portanto, até mesmo esta lógica que o Luís Pardal estava a defender de que as pessoas vão à urgência sem terem necessidade de ir à urgência, isto, na minha opinião, na realidade não, e a resposta acho que não é bem por aí, por aquilo que estava a ser aqui apresentado, porque na realidade as pessoas não sabem muitas vezes se o seu problema é urgente ou não. Portanto, as pessoas deslocam-se a um sítio que tem que ter meios para analisar. Portanto, esta lógica de dizer que as pessoas devem ir para o centro de saúde para depois receberem a cartinha e atravessarem a rua e irem para o hospital, para mim, sinceramente, não faz sentido. Acho que as pessoas simplesmente devem chegar a um local em que têm todos os meios e conseguem ser vista com celeridade. E a verdade é que isso também faz com que os meios, não só humanos, mas também os meios materiais, sejam automaticamente rentabilizados e optimizados. Portanto, se calhar, de facto, essa gestão de médicos partia um bocado por aí. E esta organização que temos tido nos últimos anos, se calhar, faz com que os serviços não estejam efetivamente optimizados. Agora, devo só esclarecer também aqui uma questão. A AD defende que o SNS seja reforçado. Portanto, defende um SNS público. Mas também defende que deve ser resolvido o problema que o SNS tem neste momento. Portanto, as pessoas devem ter cuidados de saúde no imediato e resolver o SNS de forma pública vai demorar o seu tempo. Portanto, é preciso ter uma outra estratégia para adicionar a esta para conseguirmos resolver o problema. E eu deixo uma pergunta à Patrícia e até podes-me interromper para responder, obviamente, porque gostava dessa resposta. Se tu tivesses um problema de saúde, esperemos que não tenhas, mas tivesses que ser submetida a uma cirurgia e recebias uma carta do hospital a dizer que a lista de espera demoraria cerca de 1 ano, 2 anos para seres operada e sentias as dores, pronto, tinhas os teus problemas e diziam-te que poderias escolher um hospital privado para ser operada no espaço de 1 mês. Ias ao privado ou ficavas a aguardar pelo serviço público? Isso é para eu responder? Sim, claro. Olha, eu por acaso estou à espera de uma que nem no privado, nem no público.
Não, mas E, portanto, neste quadro, porque este é o quadro da maior parte das pessoas. Não, sim, mas a questão é que eu tenho... Uma coisa é a escolha perante aquilo que não existe. Mas eu estou-te a dar um caso concreto. Ias ao privado ou não ias ao privado? O problema não é esse, é o público a pagar ao privado para prestar um serviço é esta que é do incapacidade de hospital. responderem, porque há aqui um problema ideológico. Não, estou a responder. Ou seja, qualquer Mas a questão pessoa, é, tu como utente não queres saber quem é que vai pagar aquilo, tu queres ter o serviço... Não, a questão não é essa. O utente naturalmente quer ser operado e quer a resposta. A questão é que é o público a pagar ao privado quando o problema está, por exemplo, no hospital. Mas a questão não no é hospital de Évora, da falta de salas. Mas a questão não é essa. A pergunta é concreta. Mas para andarmos na opinião, então tu consideras que o serviço deve ser pago a qualquer entidade, o prestador, quem produz o serviço é independente, seja uma entidade pública ou privada. Porque assim, há uma questão que é concreta na nossa Constituição. O serviço público, os serviços de saúde devem ser de acesso público, portanto devem ser tendencialmente gratuitos. Portanto, não interessa aqui quem é que é o prestador, isso não está na Constituição. Não Agora, a AD concorda e defende que o SNS deve ser público, portanto deve haver um investimento público no SNS, portanto deve haver médicos que são funcionários do Estado, nos hospitais, nos centros de saúde, deve haver meios complementares de diagnóstico, uma pessoa para fazer uma ressonância deve ir ao hospital público, portanto isso é claro. Agora, a verdade é que neste momento e nos próximos meses, e este governo vai entrar em funções, a tomada de posse será para aí em abril, portanto garantidamente até ao final do ano a trabalhar a todo o gás, não vai conseguir ter os médicos que precisa no SNS, os enfermeiros que precisa e a organização administrativa que é necessário para responder efetivamente aos problemas das pessoas. Portanto, até lá é preciso ter outro tipo de resposta intermédia. Portanto, é disso que estamos a falar. E é bom que isto seja claro também para que os nossos ouvintes consigam perceber isso. Porque, na realidade, as pessoas querem isto, querem ter respostas. Portanto, e aquilo que estavas a dizer é verdade porque aconteceu também comigo que nós vamos ao público neste momento e os médicos perguntam-me, quer dizer, aconteceu uma coisa caricata. Tive montes de tempo à espera de uma consulta de especialidade, fui chamado para a consulta de especialidade e o médico disse, você tem que fazer uma ressonância. Tem seguro de saúde? E eu confesso que até fiquei perplexo, porque, quer dizer, estou no Serviço Nacional de Saúde, pago impostos, não tinha seguro de saúde naquela altura, e pensei, mas porquê é que, quer dizer, parece um hospital privado, não é? Portanto, vão-me perguntar a fatura se pago totalmente ou se pago só a taxa do acordo com o seguro, não é? E, na realidade, eu disse-lhe que não, fiquei na lista de espera, passado um ano fui chamado novamente para consulta, e não percebi porquê, porque ainda não tinha feito a ressonância. Fui chamado lá e ele pediu uma ressonância. Eu disse, mas eu não fiz a ressonância, ainda não fui chamado. E ele perguntou-me novamente se eu tinha seguro de saúde. E agora, a essa já lhe respondi. Agora já tenho, mas estou no período de carência. Portanto, efetivamente, e a minha posição, obviamente, foi esperar pelo SNS, porque acho que tenho esse direito pagando impostos. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas nem sequer tem a hipótese de ter seguro de saúde. Luís Pardal, para concluirmos este tema, há pouco falavas numa mudança no perfil da população. Temos uma população mais envelhecida, mas ao mesmo tempo estão a nascer mais crianças. Será que isso pode servir como argumento para problemas que surgem no Serviço Nacional de Saúde ou não? Porque mudanças na estrutura demográfica vão sempre existir. Claro, uns com maior pressão, temos um envelhecimento realmente muito grande, mas vamos ter simultaneamente um envelhecimento, vamos ter um rejuvenescimento, porque há mais crianças a nascer entretanto. Sim, há mais crianças a nascer entretanto, mas não compensa o nível demográfico que nós temos em termos de população idosa. Isto apenas para dizer que existirão crianças e pessoas mais novas a precisar também de ir ao médico. Haverá mais pessoas a precisar de ir ao médico com outro idade. A estatística é muito clara para os próximos anos e nós nos próximos 20 anos teremos constrangimentos, não só em termos de saúde, mas em termos de resposta à população mais idosa, em termos de lares residenciais, será um desafio enorme nas próximas décadas. E, portanto, é óbvio que é importante continuarmos a canalizar investimento público para estas respostas, para que esteja assegurado o apoio à população na sua transversalidade. Agora, é importante nós sabermos para onde é que os dinheiros públicos, o dinheiro dos nossos impostos, é canalizado. Porque se nós pudermos canalizar para o serviço público, dizendo que, hipoteticamente, uma consulta custa 50 euros e que o nosso Estado está a fazer esse esforço dos 50 euros e está a ser investido em termos de gastos, está a ser investido no público, é diferente de que, se a resposta for dada por um serviço privado, em que uma consulta custa 90 euros... São 8 mil milhões de euros que vão do Estado para o privado. Não, porque reconhecemos que há dificuldades. O Serviço Nacional de Saúde não está a dar resposta a toda a população na sua integralidade e, portanto, é importante que exista esta complementariedade. Agora,
A diferença é que nós defendemos, ou o Partido Socialista defende, a importância do investimento público no Serviço Nacional de Saúde. Porque este é o caminho, porque, enfim, senão o gasto a escalar nos dois eixos é completamente descontrolado. Agora, a grande questão aqui, que é altamente complexa, é ao nível daquilo que são os recursos humanos. Por exemplo, nós falamos muitas vezes nos médicos, os enfermeiros. Um enfermeiro recebe menos remuneração, o seu salário é mais inferior, de uma forma geral, nos hospitais privados do que nos hospitais públicos, no serviço público. Os enfermeiros recebem pior. E não há justificação para isso, porque, enfim, também os lucros que as empresas do âmbito hospitalar fazem, quer dizer, isto não se justifica. Portanto, é aqui um exemplo de um desequilíbrio do sistema em que é interessante refletir. Agora, aquilo que não pode acontecer é que, de facto, há um descontrolo que é altamente complexo, mas há um descontrolo das horas extraordinárias nos médicos. Portanto, nós vamos chegar a março e a maioria dos médicos em Portugal esgota as horas extraordinárias que pode fazer para o ano inteiro. E, portanto, a partir de março vamos ter novamente o problema, e não é por coincidir com as eleições, é porque é de facto, vamos ter novamente o problema dos constrangimentos das horas extraordinárias. Agora, qual é que é a solução? Passa por uma negociação de carreira com os médicos. É extremamente importante. É extremamente importante. E o assunto é altamente complexo, que dava, se calhar, até quase um programa só para discutir isto. Agora, de facto, há um desequilíbrio muito grande quando nós entramos num sistema de pagar 3, 4, 5 vezes mais horas em médicos que, enfim, que estão em Lisboa e que a seguir vão a Braga e passado 2 ou 3 dias estão a fazer horas em Faro e, portanto, a receber completamente de uma forma desequilibrada e, portanto, o caminho tem de haver aqui uma concertação social para aumentar as remunerações dos médicos, resolver este problema que tem um grande impacto financeiro e, de facto, aquilo que acontece é que depois os serviços públicos são altamente prejudicados. Deste primeiro tema relacionado com a saúde, o Luís Pardal quase que fez já uma ponte para o tema que nos traz a Patrícia, profissões e remunerações. A Patrícia traz-nos um tema relacionado precisamente com os salários, com o aumento dos salários. Diz que ao mesmo tempo que se vão conhecendo os lucros dos grupos económicos e em que o custo de vida continua a aumentar em plena campanha eleitoral, muito se fala do aumento dos salários. Quais as diferenças e desequilíbrios que se encontram nestas dimensões? Pergunta à Patrícia. Patrícia, então a palavra é tua, porque és tu que lanças o tema. Sim, porque obviamente nós agora parece que todos tiraram bilhete. Aliás, há um mérito que o PCP teve nisto tudo, é que de facto depois todos a falar dos salários e do aumento dos salários, até os patrões, porque não se falava, né? Há bem pouco tempo não se falava. Aliás, até havia a ideia de que era um constrangimento, era uma dificuldade. Aliás, lembremos do ministro que foi no estrangeiro fazer campanha de Portugal para se ir investir porque os salários eram baixos, portanto venham investir, venham se fixar, porque os salários são baixos em Portugal, portanto damos ótimas oportunidades. E, de facto, é essa a questão. Portanto, nós temos o aumento, verificamos um constante e brutal aumento do custo de vida, com os preços, desde logo, dos bens essenciais. Temos todos estes problemas que acabámos de falar, da saúde e de outras, da habitação e por aí fora. Começamos agora a ver e a conhecer os lucros dos principais grupos económicos do ano 2023. E vemos que tudo isto, portanto, que este aumento do custo de vida a isto não corresponde, de facto, uma valorização e não é acompanhado pela devida valorização dos salários. Podíamos também acrescentar aqui as pensões. De facto, nós temos hoje a generalidade de quem vive do seu trabalho, entre a escolha de comprar medicamentos ou aquecer a casa, ou, portanto, abastecer o carro, ou ter um abastecimento no supermercado de maior ou melhor qualidade. Portanto, temos milhares de famílias a passar pelo este estrangulamento dos custos da habitação e em que muitas delas estão a sofrer despejos por não conseguirem pagar a casa, seja por via do aumento da renda, seja pelo crédito à habitação, e temos a pobreza a aumentar. Aliás, os dados agora mais recentes do ano 2022 anunciados
falam em 17% da população em risco de pobreza ou de exclusão social, o que corresponde a 1.700.000 portugueses. Para além daquilo que são a situação de muitas micro, pequenas e médias empresas, em que naturalmente aquilo que são os custos da energia, das telecomunicações, por aí fora, portanto, com esse estrangulamento. E de facto os salários assumem e têm que assumir uma emergência nacional. Porque agora ouvimos-los todos, como estava a dizer, da questão da valorização dos salários. Mas é para 2028 e 2030, como alguns dizem. Ora, as necessidades são agora. Agora é que as pessoas estão a passar por tudo isto que aqui disse e que podíamos estar aqui o programa inteiro a dar exemplos. De situações dramáticas, não é? De que as pessoas não conseguem fazer face à vida, não é? A meio do mês, algumas nem chegam a meio do mês. E, portanto, é essa resposta que tem que ser dada agora. E há dinheiro agora, para corresponder a isso, porque a riqueza ela é gerada e também se conhece os tais lucros. Aliás, nós, o que soubemos, a Galp, a gasolina está a 2, não é? 2 e qualquer coisa, o gasóleo a 1,80 e tal, portanto foram aumentados agora e tiveram lucros de 1.002 milhões de euros do ano 2023. Portanto, isto é completamente inaceitável, não é? Portanto, ao mesmo tempo que pedem aos mesmos do costume que façam sacrifícios e vão buscar, naturalmente, para obter estes lucros ao EDP, quando a gente sabe que milhares de pessoas, particularmente idosos, escolhem entre aquecer portanto, e em que teve lucros sem o último trimestre, portanto, os primeiros 9 meses, apontam para 1,2 milhões de euros. De lucros da EDP. Os 5 maiores bancos têm lucros como não têm desde 99. Portanto, estamos a falar de 3.292 milhões de euros, 12 milhões de euros de lucro por dia. Os 5 maiores bancos, desde 99, não tinham estes. Aliás, e antes disso, só em 2007, antes daquela crise financeira, no plano global. Portanto, estamos a falar de escândalos autênticos, quando depois tudo serve de desculpa para que os salários não aumentem agora. Portanto, o dinheiro existe, ele é necessário agora, e de facto há diferenças, porque isto não é ao longo da legislatura. Nós, 1.000 euros em 2028 não corresponde àquilo que seria 1.000 euros neste momento do salário mínimo nacional, uma elevação geral dos 15%, como defende o PCP, por exemplo, para todos os trabalhadores, no mínimo de 150 euros. E essa questão era determinante para elevar aqui as condições de vida. Francisco Brito, com estes dados que existem da economia, e recentemente têm existido dados relativamente positivos do setor económico, faz sentido existir esta discussão sobre os salários, estar mais presente na campanha eleitoral e na decisão política? Os partidos devem estar mais atentos a isso? É o momento para tratar desses assuntos e estar atento a isso, ou deve estar mais aberto ao que as empresas façam e digam também? É assim, naturalmente que é uma ótima altura para se debater isto. Portanto, há programas eleitorais em cima da mesa, os portugueses são chamados a fazer uma escolha, portanto, obviamente que isto, quer dizer, não há melhor altura para falar de salários do que agora. E devo dizer que, e tenho defendido aqui, que acredito que é exatamente pelos salários, ou seja, pelos salários justos, que nós conseguimos também alavancar a nossa economia. Portanto, há naturalmente um esforço inicial que é preciso fazer. A própria CIP também já veio dizer que está disponível para aumentar o salário, que foi algo até raro e pouco expectável que acontecesse. Portanto, os privados virem dizer que consideram que o salário até devia ser mais alto, portanto, devia haver esse acordo com o Governo. Portanto, eu diria que estamos não só por essa via das eleições, mas também por estes outros contextos laterais, que estamos numa ótima altura para discutir efetivamente o aumento dos salários. Mas não é só do salário mínimo. Temos que efetivamente subir o salário médio, porque neste momento aquilo que nós vemos, e basta olhar para uma folha de remunerações da função pública para percebermos que os primeiros escalões estão completamente a ser ultrapassados pelo salário mínimo. E isto não é normal, não é? Portanto, o primeiro escalão deveria ser o ordenado mínimo e a partir daí subir, portanto, até para as pessoas se sentirem valorizadas e sentirem que devem se esforçar para ter uma carreira, portanto, para ir subindo e para ir melhorando. Agora, a verdade é que não é isso que tem acontecido. E esta resenha sobre o estado da arte neste momento que a Patrícia aqui fez é bastante útil para ilustrar, de facto, o problema da governação de esquerda. De facto, a governação de esquerda fez isto tudo. A governação de esquerda, que teoricamente faria a distribuição de verbas pelas pessoas,
apelou ou trabalhou para que a maior parte das empresas, não só os bancos, mas também as empresas energéticas, tivessem Estás a definir lucros... a política do PS como política de esquerda. E foi, Patrícia, é assim, eu não sei se sim. quando Viu-se a dificuldade Jerónimo de da Sousa... oposição do PSD. Eu não sei em se fazer quando o Jerónimo de Sousa assinou o acordo Aliás, com o as propostas PS, para os salários são estava a idênticas do considerar... PSD com o PS. Deixa-me concluir. Desculpa. Bem, Não deixem-me... são. Se quiserem falar entre Não, vocês, estejam à desculpa, vontade, vai. mas se me deixarem também concluir, Não, eu não sei, teve eu sei alguma que piada, pode não teve ser, alguma eu sei que piada. pode não ser agradável de Teve ouvir, alguma piada porque vocês essa lidam mal questão. com a liberdade dos outros, Da principalmente a liberdade de expressão. Mas eu não sei se o Jerónimo de Sousa, quando assinou o acordo com o PS e com o Bloco de Não Esquerda, foi- se Não, estava a esse- considerar se estava a considerar que o PS era um partido de direita. Por acaso não sei, tenho dúvidas, na altura fiquei com uma ideia contrária, mas tu Não dizes foi acordo. que o PS é um partido de direita, de facto, essa é nova. A verdade é que o PS desmontou todas as parcerias público-privadas que funcionavam e que faziam até com que o Estado poupasse dinheiro. Mas Portanto, neste caso, portanto, se isso é focando política aqui de na direita, questão tenho dúvidas. na questão do debate sobre os salários. A questão aqui, concretamente, sobre os salários, é que, efetivamente, as políticas não podem ficar só pelo PowerPoint. Portanto, nós temos visto as últimas legislaturas, portanto, do Partido Socialista, pela mão de António Costa, a apresentar sempre grandes estratégias que, de facto, em PowerPoints ficam bonitas, ficam bem ilustradas, mas depois não chegam, efetivamente, à execução. Portanto, na realidade, depois é isto que acontece. Há lucros brutais e as empresas, nem sequer há políticas para que as empresas sejam beneficiadas por distribuir esta verba pelas pessoas. Porque, deixa-me só dizer uma coisa, Luís, existe a taxação, e está em vigor já, a taxação pelo lucro excessivo. E eu gostava de saber, e gostava que o Governo do Partido Socialista apresentasse os valores. Quanto é que foi cobrado, porque é cobrado desde setembro de 2023, portanto, quanto é que foi cobrado de taxa aos lucros excessivos destas empresas? Para realmente conseguirmos perceber se o caminho é por aqui ou não. Portanto, se estrategicamente isto resulta. Gostava mesmo, aliás, se o Luís Pardal tiver esses dados, porque esses dados não são públicos, até agradecia que nos pudesse facultar. Mas, ao Luís Pardal, então a ti pergunto se... o aumento, por exemplo, do salário médio ou do salário mediano, porque esse era um outro dado que refletia que mais de metade da população portuguesa não recebia recebia pouco mais de 1.000 euros mensalmente. É um debate que se deve ter e faz-se através do aumento do salário mínimo apenas. O que é que pode ser feito nessa... Aquilo que acabámos de ouvir aqui é que há aqui um conjunto de falácias, quer da Patrícia, quer do Francisco, que precisam de ser clarificadas. Quer dizer, a Patrícia foca-se muito naquilo que são os grandes grupos económicos, não é? E, portanto, os lucros que faz daí, esquecendo depois todo o resto do tecido empresarial, de micro, pequenas e médias empresas, e, portanto, a questão macroeconómica aqui fica completamente de parte. E o Francisco fala aqui, enfim, como se esquecesse quais é que são as políticas em termos de aumentos salariais que o PSD nos apresentou ao longo dos anos que governou, Quer dizer, e depois com a Troika, descredibiliza-se completamente. Não, descredibiliza-se completamente. Agora, neste programa eleitoral, quer dizer que apresenta uma medida para alcançar em 2030 o salário médio em 1.750 euros, quando isso está previsto para daqui a poucos anos, em 2028, e portanto, quer dizer, isto eu nem sei quem é que será que pensou, quem é que fez as contas para dizer uma coisa destas, ou neste caso escrever, que ainda é mais grave num programa eleitoral, a quem se candidata a Primeiro-Ministro. Portanto, a realidade é que nós temos que ter aqui bem consciente que nós temos que ter um crescimento sustentado da economia para que as empresas possam pagar melhor. E, portanto, isso tem acontecido nos últimos anos. E nós precisamos ter uma economia mais produtiva. Portanto, as nossas empresas, as nossas indústrias precisam de ter um valor acrescentado. Precisamos de apostar em inovação, apostar também na formação para que os trabalhadores sejam mais qualificados. Nós aumentámos, de 2015 para agora, nós aumentámos 50% da formação profissional das pessoas que estão empregadas. E, portanto, isto cria valor acrescentado àquilo que é a resposta do trabalho que é necessária. E, portanto, tudo isto precisa de ser equacionado para que possamos aumentar salários, neste caso o salário
o salário mínimo, para podermos ter uma economia em crescimento. Quer dizer, o PCP, a CDU, diz que em maio aumenta o salário mínimo nacional para 1.000 euros. Em maio deste ano, se ganhar as eleições. Quer dizer, isto precisa ter aqui um sustento, senão aquilo que vamos ter no mês seguinte vamos ter empresas, sobretudo as micro e pequenas empresas a fechar se não houver este crescimento sustentado. Ora, eu concordo que os grandes grupos económicos, se têm lucros extraordinários, e aquilo que o Francisco, eu não tenho aqui esses dados, mas posso fazer essa pesquisa e trazer aqui no outro programa, é que de facto eu acho que os lucros que são apresentados para determinados setores, como a Patrícia referiu aqui, dos combustíveis, da energia, das telecomunicações, quer dizer, da banca, são de facto lucros extraordinários. E, portanto, devem ser taxados, como é óbvio. Agora, a questão aqui é que o esforço para uma empresa desta natureza, não é? Aumentar os salários para 1.000, o salário mínimo nacional para 1.000 ou 1.200 é muito diferente de um esforço da maioria das empresas que existem em Portugal. E, portanto, tudo isto precisa de ser equacionado. Patrícia Machado, 99% das empresas na União Europeia são micro e pequenas. E no nosso país. Portanto, a diferença não é... Portanto, partindo daquilo que diz aqui o Luís Pardal, referir realmente estes casos concretos das grandes empresas que aumentaram, e também do setor financeiro, que aumentaram bastante os seus lucros, pode não estar a ver a realidade toda? Não. Acho que se procura é iludir a realidade toda. Porque as políticas que têm sido seguidas, e há pouco referi isso, também não é para estimular as micro, pequenas e médias empresas. Pelo contrário, é o estrangulamento, é a centralização dos lucros e a absorção em vários domínios destes grandes grupos económicos. Portanto, na área da produção industrial, falámos há pouco da questão do negócio da saúde, mas se formos para as questões das telecomunicações, se formos para a questão dos transportes, se formos para as questões da comunicação social, tantas outras áreas em que naturalmente se procura concentrar nos grandes grupos económicos, e para esses há os tais 1.600 milhões de euros de benefícios fiscais que o Estado deixa de receber e entrega diretos a esses benefícios. Isto foi aprovado com os votos, sem contrariar, do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega, e por proposta do PS. Portanto, são 1.600 milhões. Portanto, ele há dinheiro. Portanto, esta coisa do papão, do ai. Aliás, se há coisa que a vida demonstra, deixem passar aqui o parêntese, é quando a CDU teve mais força em 2015 para condicionar as decisões nacionais, porque não houve acordo, houve posições conjuntas, havia coisas que o PS não tinha no programa, como o aumento extraordinário das pensões aos manuais escolares, foi por iniciativa, mas também na recuperação de direitos e nos avanços muito aquém do necessário de recuperação das remunerações das pessoas, portanto, nos salários, os pequenos avanços que houve, mostrou que não só não tremeu a economia, como ela avançou. E muitos destes indicadores económicos que agora o PS vem colocar e que existem. Avançou porque nós tivemos que não é aumentar, não é aumentar os salários, não é aumentar os salários, como a vida demonstrou, que criou dificuldades à economia. Porque as contas certas servem de argumento, e a Covid, e o déficit, as contas certas servem, mas não é contas certas nos bolsos das famílias portuguesas. As contas certas são sempre só para alguns, e cada vez menos com mais e mais com menos. Isso é a realidade. Porque esta questão não é a realidade, é a realidade por opções políticas do PS, do PSD e do CDS, porque o PSD e o CDS estavam lá no corte das pensões, dos salários, e estava lá o André Ventura e o Chega e a Iniciativa, estavam lá todos a aplaudir isso. E não foi mais longe, porque naturalmente se interrompeu, e é uma falácia isto das micro, pequenas e médias empresas. Porque, em média, são 14% a despesa é média que as empresas portuguesas despendem nos salários. É 14% do seu, digamos assim, das suas tabelas de custos. Até e as telecomunicações, e os combustíveis, e os transportes, e a energia. Porquê é que não se ataca aí também para reduzir para as micro, pequenas e médias empresas os custos dos fatores de produção? Porque aí não se ataca.
e, portanto, as grandes empresas sempre com benefícios, uma pequena empresa paga mais de IRC que uma grande empresa que tem outras formas de fugir a isto. E muitas das vezes legalmente. Basta fazer determinado tipo de questões de como é que se chama, de bem social, que aquilo fica logo isento disto e daquilo. Portanto, eu diria assim, não faltam deputados até hoje para defender estes grandes interesses. E, portanto, é necessário, naturalmente... Portanto, isto é uma falácia, esta questão das micro... Estamos a falar de 14%, em média, dos custos. Portanto, é estar a tirar areia para os olhos, naturalmente, e nós precisamos de... Não só, e só para terminar, não é só o salário mínimo nacional. Esse precisa de ser agora. Há 3 milhões de pessoas a receber menos de 1.000 euros. É emergência nacional de todos os salários. A gente precisa de elevar os salários, não só para recuperar poder de compra, mas, acima de tudo, para elevar as condições Francisco, de vida. as propostas sobre o aumento de salários têm sido transversal a todos os partidos. Realmente, de repente, há 2 semanas, todos os partidos apresentaram propostas, quase parecia existir uma corrida de dizer quem é que fazia a promessa com o valor mais elevado, por exemplo, de salário mínimo nacional. Isso aconteceu. Existindo essa disponibilidade dos partidos pensarem de como os salários podem aumentar, isso vai ser, volto à questão, pelo salário mínimo ou por outras intervenções na economia que facilitem, por exemplo, as empresas? A Patrícia referia isso. E que possibilitem que as empresas possam, dos seus rendimentos, realmente pagar melhor a quem lá trabalha, ou não? Portanto, há se é naturalmente por reforma económica, fiscal, etc., sim, ou por outro caminho? Naturalmente que resultados nesta ordem só se conseguem com várias medidas, não só a medida direta da subida do aumento do ordenado mínimo e do ordenado médio, portanto, e das diferentes escalas. Obviamente que estamos a falar também de baixar o IRC de 21% para 15% para as médias e pequenas empresas, portanto, é aí que está, de facto, um dos grandes focos da economia portuguesa e é, naturalmente, aí que têm que chegar mais depressa às medidas. Se as empresas tiverem saldo líquido, conseguem efetivamente transferir esse saldo para os trabalhadores, não tendo e estando completamente sufocadas pela carga fiscal, obviamente não têm dinheiro para pagar às pessoas, a não ser que se endividem. Portanto, e muitas delas endividam-se para pagar às pessoas. Preferem ter dívidas e preferem colocar em risco o futuro da empresa do que deixar as pessoas sem ordenados. E isto aconteceu no passado, quando o PS, da última bancarrota que o PS trouxe a Portugal, e vai acontecendo, infelizmente, ainda por este país fora. A verdade é que é preciso inverter isso e eu lamento ter que estar sempre a voltar atrás, mas Luís Pardal, quem esteve ao lado do engenheiro Sócrates no PEC 3 e no PEC 4, e eu acho que os nossos ouvintes lembram-se bem do PEC 4 e que foi o PSD que chumbou o PEC 4, portanto, com mais cortes sobre as pessoas. Pois, mas parece que vocês estão esquecidos. Dizem que o PSD é que fez os cortes e isso é mentira. Portanto, os cortes foram feitos pelo PS. O PS queria ainda mais cortes e o PSD chumbou e pôs travão a isso. E o PS foi fazer um memorando de entendimento com a Troika para garantir que a governação seguinte, e obviamente sabia que ia ser do PSD-CDS, ficasse balizada para esses cortes e para ter que implementar os cortes. Portanto, se há menos honestidade do que isto, duvido. Sinceramente duvido, porque política mais baixa do que esta de facto não existe e tivemos nos últimos 8 anos uma grande campanha de lavagem cerebral sobre isto, mas é bom que as pessoas realmente se lembrem do que é que aconteceu em 2010 e em 2011. Agora, a verdade é que se não existir de facto uma política fiscal que vá de acordo com a realidade que nós temos neste momento no país, nós nunca mais vamos conseguir ter efetivamente dinheiro disponível na conta das pessoas. E isso só acontece por via dos salários, por via do IRC das pequenas e médias empresas, por via de baixar o IRS, não só nos jovens, que da proposta que a AD tem dos 15% até a taxa de 15% até aos 75 anos e naturalmente com as isenções no início de carreira, mas também nos outros escalões de IRS, para aumentar efetivamente o dinheiro que as pessoas têm na sua conta, na sua carteira, para poder fazer face às despesas que têm do dia-a-dia. Porque é isso que importa. E não nos podemos esquecer, e este tema que a Patrícia aqui nos trouxe hoje, fala precisamente sobre esta questão dos lucros da banca também. E não nos podemos esquecer que o Partido Socialista, bem recentemente, foi parceiro destes bancos e destes lucros quando mudou as taxas dos certificados de aforro. Porque esses certificados de aforro efetivamente estavam a dar dinheiro de poupança
às famílias. Estavam a fazer com que as famílias conseguissem aumentar a sua capacidade até para conseguir lidar com alguma situação adversa que pudesse acontecer por via de instabilidade internacional. E, efetivamente, o Partido Socialista teve lá, no primeiro momento, para cortar isso e para que a banca continuasse com as ofertas medíocres que tinha para a poupança, com juros baixíssimos em termos de lucro dos investimentos a prazo. Portanto, não foi o PSD, não foi o CDS, não foi a AD, foi o PS que fez isso. Portanto, quem tem estado efetivamente ao lado da banca e ao lado dos baixos salários são as políticas de esquerda. Luís Pardal, se há alguns anos ouvíamos o PS já no governo a falar sobre aumentos de salários de uma forma menos crítica, observamos ou ouvimos agora falar de uma forma mais crítica. Houve uma mudança aí na perspectiva sobre como é que os salários podem aumentar ou não? Não, repare, tenho que dizer isto, eu acho que, enfim, o Francisco perdeu já todo o vão de falar do engenheiro Sócrates, quando agora no último debate o Luís Montenegro meteu ao mesmo nível e comparou Passos Coelho ao Sócrates. Não comparou, portanto, não. agora, a partir de Não agora, compara, não. Foi deixaste muito ter essa claro, legitimidade para ter esse, não vos deu esse jeito, vão. não vos deu Agora, jeito. os certificados de aforro é outra falácia, quer dizer, está aqui, teve de haver essa alteração, essa redução dos certificados de aforro, porque senão haveria um desequilíbrio em termos de dívida do Estado e isso precisava de ser equilibrado, não foi para prejudicar as famílias, Não, claro que não. foi por questões económicas e de equilíbrio orçamental. Agora, a taxa de IRC, por exemplo, estávamos aqui a falar, ela já foi reduzida para 2024 para 12,5%, quer dizer, para as startups. Portanto, é um exemplo, não é, que é preciso também atuar noutras dimensões daquilo que é a esfera das micro e pequenas empresas e das startups, que precisam de outros incentivos, outros questões que sejam compensatórias para que possam dar liquidez e mais robustez a estas empresas. Agora, não nos podemos esquecer que, e a Patrícia custa muito também ouvir isto, é importante nós mantermos as contas certas do nosso país. E foi com base nisso que nós podemos fazer aquilo que foi feito, como, por exemplo, remeter para 2013 os que eram 550 euros, salvo erro, o salário mínimo nacional, e este ano estamos nos 820. E, portanto, é este crescimento que tem que ser feito. Foi no ano passado, foi acordado o acordo de rendimentos, que é algo histórico em Portugal, uma concertação social que garante este aumento e este aumento progressivo para os próximos anos, e é isso que tem que ser honrado. E, por outro lado, se puder antecipar, se a economia permitir, nós devemos antecipar. Porque é importante, nós não podemos ter um país a crescer de um lado e a perder por o outro. Agora, as questões do trabalho digno, quer dizer, isto é importante. Temos de ter consciência que há pessoas, e isto não deve ser negado, porque é com base neste conhecimento e é com base, infelizmente, nestas circunstâncias, que quem está eleito e quem tem funções governativas tem de ter plena consciência disto para atuar. A verdade é que nós temos pessoas que trabalham, que têm dificuldade em pagar as suas despesas e não conseguem, muitos deles, reter um cêntimo que seja para poupar. E, portanto, é importante termos consciência disto e por isso é que temos que lutar por esta questão do trabalho digno e de melhores remunerações, que é importante. E, portanto, enfim, nós estamos a aproximar do dia 10 de março e acho que é importante escolher naquilo que é a sua transversalidade, aquilo que permite um crescimento sustentado, ou então umas medidas errantes e populistas, como muitas vezes são apresentadas. Na reta final deste sim, não ou talvez, vamos precisamente a essas designações dos nossos convidados habituais, a Patrícia Machado, o Francisco Brito e o Luís Pardal. Patrícia, então traz um sim, um não ou um talvez para hoje? Trago um sim à assinatura ontem dos estatutos da Évora Capital, da Associação, portanto, da Évora Capital Europeia da Cultura 27, com a cerimónia que houve ontem em Assembleia Geral, realizada ontem no Palácio Dom Manuel, aqui em Évora, portanto, como mais um passo daquilo que já aqui evocámos e valorizámos, que é este projeto, de facto, muito importante, não só para a cidade, mas para a região.
Francisco Brito, e tu que traz um sim, não, ou talvez? Bem, infelizmente trago um duplo não, portanto, um não à morte de Alexei Navalny, portanto, um dos maiores opositores e defensores, um maior opositor de Putin e defensores da liberdade da Rússia, e com ele também, infelizmente, morreu parte da esperança dos russos que efetivamente querem ser livres. E também um não à posição totalmente indefensável da CDU, que em vez de estar ao lado desta luta contra Putin, se coloca precisamente de mão dada com ele, defendendo, em vez de valorizar a vida de Alexei Navalny, coloca precisamente dúvidas e chama-lhe corrupto, como aconteceu agora na última Assembleia Municipal. Portanto, diz que ele era um corrupto e um fascista, quando na realidade ele estava precisamente a combater o fascismo que neste momento está a acontecer na Rússia. Luís Pardal, um sim, não, talvez? Eu trago um sim, coincido com o sim da Patrícia. Portanto, de facto, foi um marco importante termos aqui esta assinatura que aconteceu ontem, na terça-feira, aqui em Évora. De facto, temos aqui um grande desafio pela frente. As instituições que lideram todo este processo, enfim, está depositada nelas muita confiança que em 2027 possamos ter aqui um grande marco no Alentejo e em Évora. E, enfim, alguma nota de preocupação também que, enfim, 2027 é já amanhã, os projetos precisam de avançar e a Câmara Municipal também, enquanto líder, em certa medida deste projeto, precisa de estar à altura e, portanto, é dar corda aos sapatos. Tenho algum receio que em 2027 possamos ter aí algumas surpresas. Espero que não. Bem, e assim chegamos ao final deste sim, não ou talvez na DNFM. O encontro está marcado consigo para o próximo dia 13 de março. Vamos fazer uma pausa neste sim, não ou talvez durante o período da campanha eleitoral, mas depois voltamos logo a seguir. O encontro está marcado consigo, então aqui na DNFM, dentro de 3 semanas. Até lá.